Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar de um aparelho queridinho do ano passado, o Motorola G10. E mesmo com o nome de G10, esse aparelho não é o sucessor direto da linha G9. Apesar dele ser um aparelho simples de entrada, ele ainda pode acabar valendo a pena. Olá pessoal, tudo bem? Então, como eu falei, a gente vai estar conversando aqui hoje um pouco sobre o Motorola G10, a geração que saiu em 2021 da Motorola, tá? Primeiro eu vou falar aqui um pouco da parte estética do aparelho. Então a Motorola resolveu dar uma repaginada na cara dele, ela trouxe um plástico fosco aqui para a traseira com padrão em ondas, em alto relevo. Isso ficou bem interessante porque está reduzindo um pouco a questão das marcas de dedos e das manchas que ficavam em aparelhos de vidro ou de plástico. Esse aparelho ele chegou no mercado com duas opções de cores, que é o branco floral e o cinza aurora. Eu tô aqui com cinza, uma cor bem bonita, eu acho diferente. Não é a cor que me agrada, mas ela é bem diferente. Ele tem um conjunto de câmera um pouco saltado, né? Então, como vocês podem ver, a câmera ela tem um pequeno alto relevo, o que no dia a dia é um pouco estranho, porque quando você deixa ele na mesa, se você apertar, ele dá uma tombada. Não é ruim, mas ela não vai ficar firme na mesa. Ele hoje conta com 4 sensores, né, e um flash em LED, e o leitor biométrico da Motorola ainda está na parte traseira. Mesmo esse leitor não sendo tão rápido, já estava na hora da Motorola trazer ele para a parte frontal e competir com o restante do mercado que está utilizando no mesmo padrão, né? Bom, a frente desse aparelho ainda tem uma marca bem significativa do notch em gota, como vocês podem reparar. Então a gente tem um notchzinho bem significativo aqui em cima. Isso, infelizmente, não satisfaz alguns usuários. Eu prefiro aparelhos que você tenha o notch ou num canto, ou no outro, ou então você pega uma parte maior, como, por exemplo, alguns aparelhos antigos da Motorola, ou até mesmo os iPhones. Mas esse notch em gota eu acho estranho, porque fica simplesmente um ponto ali, e não acho que é legal. As bordas desse aparelho, elas são finas, porém elas são bem marcadas, principalmente quando a gente fala da borda aqui de baixo. Como vocês podem ver, a borda inferior ela é um pouco grossa, tá? Eu não acho isso tão interessante porque às vezes ela dá a impressão que a tela é pequena comparada com a proporção e o tamanho do aparelho. Então eu acho que a Motorola ela podia ter ampliado um pouquinho mais de tela e ter matado esse notch gigante aqui também, porque não tem sentido, tá? O aparelho conta aqui na lateral com 3 botões, liga, desliga, volume, né, os controles de som, e aqui em cima a gente tem o Google Assistant, serve justamente para poder facilitar para algumas pessoas para poder conversar com o Google e fazer algumas solicitações do dia a dia. Em cima, ele conta com uma entrada para fone de ouvido P2, o que ainda está fazendo falta, né, em alguns aparelhos, principalmente hoje em dia. Embaixo a gente tem uma entrada USB-C, um microfone e uma única saída de som. Seu slot para chip é para um chip só e tem espaço para um SSD e um microchip, tá? Não muito além disso. O Moto G10 ele vem com Wi-Fi de 5 GHz e giroscópio, uma coisinha, né, interessante até uma parte. Ele tem também proteção contra respingos, infelizmente ele não tem suporte a NFC. Para algumas pessoas isso daí é bem útil, eu particularmente utilizo muito isso quando eu falo de transporte público, então esse aparelho ele não traz o suporte NFC para algumas funções. A tela do Moto G ela conta com 6,5 polegadas e resolução HD+, com um painel de 60 Hz. Para alguns usuários, e principalmente para as pessoas que jogam um pouco, 60 Hz pode ser um pouco incômodo, tá? É a taxa de atualização da tela, então qual que é a velocidade que uma imagem vai estar passando aqui. Se eu falei alguma coisa errada, vocês me corrijam, por favor. Mas para algumas pessoas 60 Hz é bem fraquinho, então o Moto G10 ele, infelizmente não conta com uma taxa de atualização maior e nem é possível configurar isso dentro do aparelho, tá? Se você for querer, né, buscar uma tela superior para o Motorola, para o Moto G10, você vai ter que estar investindo aí num celular melhor, como por exemplo o Moto G30, que já possui uma tela de 90 Hz. Infelizmente o brilho desse aparelho não é muito interessante e eu já uso ele ainda no modo escuro, porque me incomoda um pouco, apesar de não tá, mas me incomoda um pouco. Então ele não é um aparelho tão brilhoso quanto como vocês podem ver, apesar de que ele dentro de casa ele se sai muito bem e quando a gente vai para fora aí que o problema começa. Então, às vezes você não consegue ter uma visibilidade tão boa, né, do lado de fora e isso pode acabar complicando um pouco o uso desse aparelho. Como eu falei, a gente só tem uma entrada para som aqui dentro do aparelho, né?
e o que pode limitar um pouco a experiência sonora do usuário, principalmente porque ele tem uma potência média, e aí o aparelho fica incapaz de reproduzir alguns tipos de grave. Então basicamente o aparelho foca sempre nos agudos. Diferente da Samsung e da Apple, a Motorola ainda manteve os fones de ouvido, tá? São os fonezinhos de ouvido bem simples, esses daqui são fones que já estão em uso, que eu utilizo no meu dia a dia. Mas eles são fones de ouvido simples e relativamente bons. Não são da mesma qualidade da AKG, por exemplo, da Samsung, porém são fones de ouvido interessantes. O Moto G10 ele vem com um Snapdragon 460, 4 GB de RAM e 64 de armazenamento interno. Ele não é um aparelho tão potente, e aí faz com que o sistema sofra alguns engasgos enquanto é usado, e principalmente quando forçado no multitarefa. Então, o G10 ele também não é uma das melhores opções para jogos, tá? Como eu falei, o processador dele não é tão focado nisso. Porém, em alguns jogos leves ele consegue apresentar um resultado interessante com alguns engasgos. Porém, quando a gente fala de jogos mais potentes jogados durante muito tempo, como o COD, isso acaba complicando um pouquinho. Então, como vocês podem ver, ele sofre alguns engasgos, né, para rodar algumas aplicações que forcem ele um pouco mais, né? Então aqui eu estou rodando o COD e ele está sofrendo um pouco com isso. Ele dá umas travadas, ele tem um lagzinho, principalmente durante o carregamento. Quando ele está quente, ele começa a travar mais, e aí eu acredito que é todo o celular. Porém, em dia hoje você consegue ter um desempenho melhor quando a gente fala do resfriamento com um coolerzinho, né? Para deixar ele preso no aparelho. Aqui já não vai ser tão eficaz, principalmente por conta dessa questão do Snapdragon. E eu sou ruim mesmo no Call of Duty, sou ruim no videogame, sou ruim no celular. Eu acho que as pessoas aqui são piores que eu, exceto esse cara que acabou de me matar. Mas ele tem um desempenho relativamente interessante. Ele não é ele não é o melhor celular que você vai comprar para poder jogar, tá? Dentro do mercado você acha opções até mais baratas que esse aparelho, como o A32 da Samsung, com um desempenho melhor, tá? Então, se você está buscando um celular para ficar jogando o dia todo, o Motorola G10 não é uma opção. Porém, uma coisa interessante aqui é que mesmo durante um período de jogatina, ele tem uma boa bateria. E a bateria desse aparelho entrega muito bem. Ele vem equipado com uma bateria de 5.000 mAh, o que garante aí um uso padrão durante o dia inteiro, tranquilamente, antes dele ser carregado, né? E dependendo do seu uso, você ainda consegue ficar com ele um pouco mais de um dia para poder carregar o aparelho de novo. Então, isso é interessante. E aí a Motorola ela sempre mandou muito bem no quesito bateria. Eles sempre fizeram as baterias muito bem, sempre foram sinônimos, principalmente para outros aparelhos, outras marcas. E todo mundo, sempre quando falou de celular de baixo custo, comentava da Motorola e falava, pô, mas a bateria da Motorola é muito boa. E realmente, a Motorola entrega uma bateria muito eficaz e muito, muito robusta. Infelizmente, esse aparelho ele não tem um dos melhores tipos de carregamento, tá? Vou abrir a caixa para vocês, só para mostrar o que vinha. Ele vem com uma capinha, vem com um chipzinho extrator. E aqui dentro eles ainda mandam o carregador junto com o cabo, né? Hoje em dia nem todo mundo tá mandando. Por que eu não abri essa caixa antes? Porque a ideia nem era fazer um unboxing, tá? Como eu trouxe nos outros vídeos, são aparelhos que eu já tenho, pretendo trazer um unboxing quando eu começar a comprar aparelhos novos. Mas a caixa ela traz para você hoje um USB, né, tipo C, para o carregamento, e infelizmente a caixa traz um carregadorzinho simples aí só de 10 watts de potência, tá? O que significa esse carregadorzinho de 10 watts de potência? Quer dizer que seu aparelho vai demorar para carregar. Não tem o que fazer, não tem choro, ele vai carregar. A média de tempo de espera de carregamento para esse celular aqui está sendo de 3 horas, tá? Infelizmente a Motorola podia ter colocado um carregador melhor para ajudar o usuário, porém ela acabou querendo dar uma economizada, e ainda mais porque esse é um aparelho de baixo custo, então ele acaba trazendo um carregadorzinho mais simples, né? Sobre a câmera desse aparelho, ele possui uma câmera wide de 48 megapixels, uma ultra wide de 8 megapixels e seus dois outros sensores são de 2 megapixels. Sua câmera frontal conta com 8 megas, sendo assim o G10 não é o melhor aparelho para fotos e nem vídeos.
Ele captura imagens em baixa saturação, o que faz com que as fotos não fiquem cheias de cores. Porém, não fogem tanto da realidade. Ele não peca em nitidez e garante um nível decente de detalhes. O HDR tenta balancear a luz e sombras, mas não é nem sempre que ele acerta. Ele não é tão bom à noite, tá? Ele força um pouco para registrar mais luz, só que ele entrega fotos bem mais granuladas. O Moto G10 ele acaba sendo um celular simples, ele não é um top de linha e às vezes ele nem ganha dos seus concorrentes de modo geral, tá? Então às vezes vale a pena você acabar investindo em uma outra opção de compra. Os pontos positivos desse aparelho são o design, como eu falei, é um aparelho bonito, é um aparelho interessante nessa traseira com detalhe em ondas. A excelente bateria é fora de série, ele vem equipado já com Android 11 de fábrica. Um ponto negativo também falando do Android 11 é que a Motorola não garante atualizações. Então ele pode ficar sempre no Android 11 e a Motorola não garante que ele vá para o 12, tá? Então isso é um ponto ruim. Além da bateria, que demora uma vida para fazer o carregamento, e hoje em dia com as pessoas com pressa a gente não pode ficar perdendo tempo com 1 hora, 3 horas até de carregamento. E também a tela com brilho baixo, tá? E, acima de tudo, o som, que é bem ruim. Eu sabia que uma hora você ia aparecer. Eu cometi erros e... No YouTube o som não é tão ruim, mas, como eu falei, não é um ponto forte desse aparelho. Infelizmente ele entrega um som bem aquém do que ele poderia. Hoje você encontra esse aparelho na faixa de preço aí de 1.000 a 1.250, dependendo da loja. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês tenham interesse. E aproveita e se inscreve no canal, curte o vídeo, porque no próximo eu vou trazer o Moto G30. O carinha que deveria ser melhor do que esse aqui. Valeu!